Qual que é uma... Você tem a... Você tem sempre essa premissa que tudo é marketing, tudo é marketing, tudo é marketing, e tudo é marketing. Como começou esse lance? Que eu gosto muito, principalmente quando você tem essa sessão, vamos pra sessão, tudo é marketing, né? Você tem um lance que você começa... de onde vem esse... E qual é a dica que você tem que dar pra turma em relação a esse olhar mais clínico de... Eu gosto muito dessa ótica sua, você entra, você percebe como é que é a experiência, como é que tá organizado, input ali, aqui... E você deve pegar várias sacadas pra você, assim, né? De colocar total. dentro do seu cotidiano. De onde veio essa tudo é marketing, esse olhar meio 360 aí? O olhar 360 veio muito daquela minha formação que eu disse, né? De ser comerciante, com minha instrução em cinema e a Dani em moda. Porque o que acontece? Eu nunca vi cinema, agora saindo da parte do comerciante indo para cinema. Como eu sabia tecnicamente como era feito aquilo, a minha função como estudante de cinema era entender por que aquele personagem estava fazendo esse movimento e não um movimento mais rápido. E daí tem outro negócio no cinema que chama prop. Ele usa algum artefato para contar a história, para ajudar a contar a história, porque o ser humano ele tem que bater o olho e identificar algum tipo de narrativa com quem ele conversa para ele ter respostas rápidas para poder agir rápido. Uhum. Não só o ser humano, qualquer animal. Ele precisa em poucos segundos identificar se existe perigo, se não, o que ele faz. E a gente tem uma cacetada de código social, né? Então eu sempre me interessei por isso. Que código social que a pessoa está usando para comunicar comigo? E por que ela está fazendo isso? Então eu entro aqui, eu já sei dos seus gostos, né? Eu tenho ali os Vingadores, eu tenho o Batman, eu sei que você é nerd, eu sei que você gosta de basquete, né? Eu sei que você... E daí, eu sei fora daqui que você já fez aquele que os caras se fodem de tanto correr. Iron Man, exatamente. O Iron Man. Aqui, ó. E daí tem um Homem de Ferro aqui, mas pra mim conectou muito a bola de basquete também. Sim. Então eu tenho uma comunicação em mosaico, né, de vários elementos que se juntam e formam uma pessoa. Então o que eu convido a pessoa é sempre ter a visão, tipo uma criança curiosa, do perguntar o porquê. O que está atrás disso? Por que estão fazendo o que estão fazendo? Porque todas as pessoas são intencionais, principalmente quando a gente pensa em marca, conscientemente ou não, tem um trabalho de marca ali atrás. E trabalho de marca pode ser simplesmente o jeito que você se veste, o perfume que você usa, ou o tipo de decoração que tem na sua casa. E tem gente que se apresenta errado também, né? O cara passa uma imagem que às vezes não é ele por uma falta de posicionamento, né? Totalmente. Isso é uma das coisas que mais tem. Às vezes a pessoa conseguiu algum sucesso, porque ele tem um produto, um serviço, ele tem alguma qualidade muito boa, mas ele não ajeitou as outras coisas. E daí aquele perigo da marca ela ter um boom e não durar. Né? Porque ela realmente é boa. Porque a gente nunca pode esquecer, a marca pode ser a melhor do mundo, o serviço também. O melhor que tem que ser o produto e a experiência de entrega, né? Não adianta a marca muito forte para produto ruim também, né? Que isso aí não segura muito. Tem uma frase espetacular no livro Posicionamento, que é: marca não é sobre o que você diz, e sim sobre o que os outros percebem. Exatamente, é bem isso. Não é? É o que fofocam de você. Não é o que você diz que você é. Você diz que você quiser, às vezes você tem uma percepção diferente, mas é o que o outro percebe. Tem muito desalinhamento. Quando o outro percebe você de uma maneira diferente. Pô, mas eu não sou isso. Exatamente. Cara, de uma maneira inconsciente, você tá pensando numa parada diferente, né? Quantas vezes quando a gente fala de posicionamento, você é uma marca. Quantas vezes eu vejo pessoas que postam na rede social... Se eu não conhecesse aquele amigo meu, eu achava que o cara era uma puta de um cara zoeira. Eu falei assim, pô, esse cara nem é zoeira, mas toda foto que ele posta, ou ele tá com uma cerveja, ou ele tá... seminu, ou ele tá numa zoeira, numa balada, eu sei que o cara não é assim. Mas, se alguém não conhece o bastidor como eu, é uma imagem que ele já tá se vendendo de uma maneira... demais. Posicionamento, né? E até a coisa do tudo é marketing, o nome veio porque tudo é marketing também. Porque eu falei, se eu só começo a falar sobre as marcas e não dou um nome, fica bambo. Até para as pessoas conseguirem reconhecer, você tem que dar nome para as coisas. E acho que essa é uma das grandes sacadas. Eu não sei o que eu faço. Inventa um nome, dá um nome, porque daí ela passa a existir numa outra dimensão na cabeça da pessoa. Uhum. Eu tava lendo, eu queria fazer já alguma coisa. Eu falei, Dani, eu sempre vou nos lugares e falo dos lugares e bababá. Eu não tenho um nome para isso. Eu tava no Twitter e eu li alguma coisa de política falando sobre marketing. Ação de tal político é jogada de marketing. Daí eu olhei para ela e falei, porra, tudo é marketing, né? E foi uma besteira. Daí assim que eu falei para ela, eu ia desenvolver, falei, já sei, tudo é marketing. Eu simplesmente tenho que usar essa hashtag e fazer um quadro falando que tudo é marketing pra galera entender que nos mínimos detalhes tem bastante coisa, né? Uma coisa que você tá falando em relação a marketing, ficou muito gravada uma parte que a gente tava falando sobre história. O quanto a história humaniza e conecta pessoas. Eu me vejo tanto como consumidora, como cliente, até, né, como posicionando o produto,
a diferença que eu tenho como consumidora de marcas que expõem a história e me faz fazer parte, pertencer daquela história, e as marcas que você não tem noção do que aquilo significa, da história, do que ela quer proporcionar, você não cria vínculo, então você não tem vontade de comprar. Então até quando você vai num restaurante, ou você vai em algum lugar que você vê desde não sei quando, desde não sei o que, você coloca a data e as pessoas começam a remeter que falam, nossa, isso faz parte de uma história, isso tem um contexto, é muito forte. Até dentro do nosso negócio, a gente às vezes faz muitas apresentações dos nossos produtos e tudo mais, e tem muitas pessoas que acabaram de começar e precisam fazer o marketing daquele produto. Ai, mas eu preciso de coisa técnica. Você não precisa de coisa técnica, você precisa aprender a contar a história, porque a partir do momento que você conseguir contar a história do teu produto, as pessoas vão conseguir muito mais se identificar com aquilo que você tem, porque às vezes é um produto normal. E a pessoa ela não é técnica, ela não quer saber da técnica do teu produto, mas ela quer saber como que aquilo vai prover solução na vida dela. E nada melhor do que você contar a história para que ela consiga se sentir parte. Então, isso quando a gente puxou o gancho de história, eu vejo como isso faz sentido, tanto quando, às vezes eu vou vender uma joia, eu vejo o quanto as pessoas têm mais aceitação quando eu conto a história da pedra, quando eu conto a história do porquê que a joia foi criada daquela forma, então tem muito mais aceitação de mercado. E eu, como cliente, todas as vezes quando eu vou fazer uma aquisição, como eu sempre sou muito mais inclinada a fazer uma aquisição, uma compra de um lugar que tem mais história. Porque a história você passa pra frente, né? Se eu compro só a pulseira e falo assim, olha essa pulseira, que linda. O papo termina, que linda, né? Termina num adjetivo, né? Se eu conto a história daquela joia, o porquê daquela pedra, aí você permite a pessoa ter conteúdo na vida dela também, né? Acho que essa é uma das grandes coisas. E a gente, no final, também compra identidade. Quando a gente conta história e a gente se conecta com ela, o que a gente está comprando é identidade. Ou afirmando a nossa identidade ou negando a identidade do outro, né? Por isso que é importante também, quando a gente faz isso, se eu sou um cara mais tradicional e eu sei que a marca é mega tradicional, eu estou comprando a história tradicional para mim, né? Se eu tenho uma marca que ela é iconoclasta, que ela questiona tudo, eu não quero que ela seja de 1800. Eu quero que ela seja de agora, eu quero que ela seja geração Z, paulada, off-white, entendeu? E aí você começa a ver movimento de marca. Então, por exemplo, a Louis Vuitton, que era uma marca que estava perdendo relevância, daí chama o Virgil Abloh, que é o estilista da Off-White, para virar o estilista da Louis Vuitton. Que história que eles estão contando? Ó, o luxo está aberto a novos públicos. A gente quer conversar com 2021. Acho que quando eles fizeram isso foi 2020 ou final de 2019. E daí você passa a ter gente jovem comprando, porque eles estão comprando uma história de modernização, de contemporaneidade. Então é muito, muito importante. Cada um desses temperos que você vai vendo movimento de marcas grandes e pequenas fazendo, todos eles têm sentido. Essa parte de... é muito louco como... Dá pra entender porque a Disney faz sucesso, porque... A melhor maneira de você colocar, às vezes, até um ensinamento é dentro de uma história, né? A gente relembra muito, é o Pinóquio, né? Você, vai mentir na hora que for verdade, ninguém vai acreditar. Fica muito fácil você carregar até, às vezes, um ensinamento e o cara embute dentro de uma história e passa pra frente. Quer que eu desenhe pra explicar? Isso, total. Sim. Isso é muito forte, né? Você quer que eu desenhe, ou seja, quer que eu conte uma história pra você gravar, né? A história é muito forte. Isso dentro de uma narrativa é muito importante, né? Dentro de uma narrativa de apresentar um produto, de apresentar um serviço, de vender você, aprender a contar boas histórias. O que é uma coisa clássica? Você abre muita caixinha de pergunta. O que é uma coisa clássica da galera vem pra você em relação a marketing de conteúdo? Tipo, a galera tem dúvida de frequência, a galera tem dúvida de, preciso ser grande, preciso ter clareza. Qual que é uma coisa clássica pra você em relação a marketing de conteúdo, assim? Eu acho que o pessoal é muito ferramental, as dúvidas, né? E eles esquecem que a maior dúvida ela tem que ser comportamental. Mas o que vem muito é como eu cresço, é uma loucura das pessoas quererem crescer. O que eu faço que eu fiz automação? Então, 50% do mercado é gente que tentou usar estratégia para crescer, para ter mais seguidor, mais like, e colocou num purgatório o perfil, porque é muito difícil recuperar disso. E muita dúvida, o outro campeão, e aí acho que é um pouco mais interessante, é de editoria. O que eu falo? As pessoas elas têm uma dificuldade tremenda em saberem qual que é o valor delas. Isso é foda, porque ao mesmo tempo é triste, mas você vê como as pessoas elas estão perdidas. Você vê uma oportunidade de poder ajudar essas pessoas. Cara, eu sou tatuador, o que eu posto? A vontade que dá falar, cara, eu não sei quem é tatuador é você, não sou eu, né? Mas, né, o Paulo Ranzinza tem vontade de responder isso, sei lá, meu irmão. Eu vi você respondendo isso.
Mas a pessoa ela tem tanto valor ali. A questão é que as pessoas elas não decupam, elas não esmiuçam o porquê que elas fazem o que elas fazem. Sempre tem uma parada, né? Você falou da história, tem um lance do Patrick Hanlon, que é a história de criação. A gente fala muito de propósito. E quando você fala pra pessoa buscar o propósito, as pessoas entram... Buga, velho. Dá tilt. Pum, pum, pum. Só que daí quando você fala assim, cara, me conta o seguinte, por que você faz o que você faz? Uma historinha mesmo. Por que você estudou nutrição? Por que você é corretor de imóveis? A pessoa ela vai puxando ali um fio da meada e daí ela fala, faz sentido eu ter feito isso, né? Ou porque era uma pessoa que faz nutrição porque ela não tinha problema em aceitar o corpo, ou porque ela sempre se alimentou bem, ou é sempre positivo ou pro negativo, mas sempre tem uma construção daquilo, sacou? Surge de uma história. Surge Ou de uma meu história. pai, a minha mãe era nutricionista, assim ficava na minha cabeça, eu me encantei, que eu acompanhava lá no escritório, via ela atendendo as Exato. pessoas, achava mó massa. E ali tem um porquê. Um porquê da pessoa falar, caralho, esse é meu propósito. Ou até, às vezes, aí é um pouco mais triste, ela fala, puta, eu tô fazendo a coisa Tá tudo errada. errado. Tá tudo errado. Sacou? Então, e eu acho que é isso que falta quando elas perguntam isso, o que eu devo contar? Primeiro conta a sua história, cara. Por que você faz o que você faz? Por que eu vou me tatuar com você e não com outro se tem 1000 pessoas que fazem tatu tradicional? Né? Por que eu vou fazer tatu tradicional com você? Por que você gosta de pintar andorinha nos caras e não essas de aquarela hoje em dia? Me conta qual é que é. E daí o cara poderia falar sobre movimentos de tatuagem, estilos de tatuagem, desenho à mão livre, enfim, dá pra contar uma cacetada de coisa. Mas parece que existe um véu na cara das pessoas que o mundo inteiro falou para elas serem utilitárias. Você tem que resolver, você tem que fazer, você tem que, enfim, você tem que agir. E elas esqueceram de pensar, elas só estão agindo.